Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, aula passada a gente viu sobre produtos notáveis e hoje a gente vai falar de fatoração. E fatoração é exatamente uma operação inversa dos produtos notáveis. Porque enquanto produtos notáveis você tem multiplicação e transforma em adição, a fatoração você tem o quê? Você tem adição que vai transformar em multiplicação. Então, vamos falar pela palavra fatoração, né? O que é fatoração? Fatoração vem da palavra fatorar. Fatorar quer dizer transformar em fatores. Então, você está transformando a adição em multiplicação. E a multiplicação ela é composta do quê? De fatores, fatores e produto, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho assim, A vezes X mais Y, o que vocês morrem de vontade de fazer? Né? Deixa eu melhorar esse A aqui, não está aparecendo A. Mas o que vocês morrem de vontade de fazer? Aplicar distributivo. Alguns falam, aplicar o chuveirinho, que faz A vezes X, AX, mais A vezes Y, AY. Quer dizer, o que você tinha aqui, né? Você tinha uma multiplicação. O que você transformou aqui? Você transformou em adição. E daí o que a gente faz na fatoração? A gente faz o inverso. Você tem AX mais AY, o que você vai morrer de vontade de fazer? Vai ver que o A está evidente que tem A aqui, tem A aqui, põe A em evidência, certo? Então esse seria um caso. Outra coisa que a gente viu que X mais Y vezes X menos Y aplicava a distributiva e dava o quê? X ao quadrado menos Y ao quadrado. Quer dizer, o que nós temos aqui? Produto. O que nós temos aqui? Adição e subtração. Então, se eu tenho adição e subtração e transformo em produto, o que eu estou fazendo? Estou fatorando. Então, aqui seria um outro caso de fatoração. Agora, se eu tenho assim, x mais y elevado ao quadrado, tá? Que a gente chamou de quadrado da soma. O que é o quadrado da soma? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a adição. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma o quê? Multiplicação. Aí, se eu tenho adição e transformo em multiplicação, o que eu estou fazendo? Fatorando. Então, só essa conversinha que nós tivemos, nós já temos aqui 3 casos de fatoração. Agora a gente vai dar nome a esses casos e vamos falar dos demais também. Bom, vamos falar então dos casos de fatoração. Lembrar que fatoração é transformar em fatores. Então, vamos supor que eu tivesse uma adição assim, 2x mais 4x ao quadrado mais 6xy, tá? E eu tenho que fatorar, eu tenho que transformar em fatores. Então, esse caso é um caso que se chama fator comum. Por que o nome fator comum? Porque você olha para essa soma e você vê que está evidente que 2, 4 e 6, por exemplo, está na tabuada do 2. Então, a gente pode pôr 2 em evidência. Que você tem x ao quadrado e tem x. Que o x é evidente, porque aqui tem um x, aqui tem 2 e aqui tem 1. Então, o que é comum? Ter 1, tá? E aí, o que a gente faz? A gente coloca, já que está evidente, a gente coloca em evidência. O que é colocar em evidência? É você dividir tudo por 2x. Então, você faz 2x dividido por 2x. 2x dividido por 2x, ó, cancela e cancela. E esse cancelamento é 1, porque 2 dividido por 2 é 1. X dividido por x é 1. Então, a gente coloca 1 aqui. Mais 4x ao quadrado dividido por 2x, ó. 4x ao quadrado dividido por 2x. 4 dividido por 2 dá 2 e eu cancelo um x aqui, ó. Então, vai dar o quê? Vai dar 2x, ok?
E agora, 6xy dividido por 2x, ó. 6xy dividido por 2x. 6 dividido por 2 vai dar 3. Deixa eu pôr aqui na frente. Vai dar 3. Cancela x com x e acaba sobrando y. Então, vai ficar mais 3y. E como que eu sei que isso está correto? Porque se eu aplicar a distributiva ou abrir o chuveirinho aqui, você vai encontrar essa adição de termos. Ó, olha para você ver. 2x vezes 1, 2x. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes 3y, 6xy. Então, o fator comum está resolvido, ok? Agora, o que vem a ser agrupamento, né? Vamos pegar um exemplo de agrupamento. Então, por exemplo, eu tenho lá ax mais bx mais ay mais by. O que você nota? Você nota que está evidente que aqui tem A, aqui tem A, aqui tem B, aqui tem B, aqui tem X, aqui tem X, que aqui tem Y, que aqui tem Y. Então, você não tem um termo em comum que agrade a todos, né? Então, o que você faz? Você forma grupos. Então, você faz um grupinho aqui e faz um grupinho aqui. Nesse grupinho, você pode pôr o X em evidência. Aí vai ficar A mais B, certo? Porque AX dividido por X dá A, BX dividido por X dá B. Aqui você vai colocar o quê? O Y em evidência. AY dividido por Y dá A e BY dividido por Y dá B. Aí você olha aqui e você nota que esse parênteses está evidente, que tem aqui e tem aqui. Então, você põe A mais B em evidência. Aí você agrupa esses outros dois, X mais Y. Então, na verdade, o agrupamento nada mais vou ter que fazer 2 vezes o fator comum. Você faz a primeira vez o grupo e depois você coloca em evidência de novo. Porque x a mais b dividido por a mais b é x. Y a mais b dividido por a mais b é y. E como que eu sei que isso está correto? Que se eu aplicar a propriedade distributiva, é fantástico, vai dar exatamente essa adição, ok? Agora vamos falar do trinômio quadrado perfeito. Muitos conhecem como TQP, tá? TQP, trinômio quadrado perfeito. Então vamos supor que eu tenho lá uma adição, ó, de novo. Nós temos uma adição, até vamos fazer assim, vamos colocar o que pode ser adição e subtração. E quando você fala em adição, você pode falar de adição de números positivos, como você pode falar de adição de números negativos, ok? E se eu olhar aqui que é um TQP, por que é um TQP? Por que é um trinômio? Porque tem 3 termos. Por que é trinômio quadrado? Porque eu tenho 2 quadrados aqui, ó. Tiro a raiz quadrada de x ao quadrado dá x, tiro a raiz quadrada de y ao quadrado dá y. Por que é perfeito? Perfeito porque aqui no meio tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, e tá perfeito. Aí, esse TQP resulta no quê? No quadrado da soma ou quadrado da diferença. Nesse caso, o quadrado da diferença, que é x menos y, ó, x menos y ao quadrado. E a gente viu na aula passada que o quadrado da soma, né, dava um TQP, que era um trinômio quadrado perfeito, que a gente fez os quadrados, lembra? Bom, e a diferença de quadrados? Se eu tenho então, por exemplo, x ao quadrado menos y ao quadrado, é uma diferença de 2 quadrados, ó, tira a raiz quadrada x, tira a raiz quadrada y. E escreve x mais y vezes x menos y. Porque o produto da soma pela diferença resulta na diferença de quadrados. E a diferença de quadrados resulta no produto da soma pela diferença. E aqui estão os 4 primeiros casos de fatoração. Vamos falar agora do 5º caso, que ele é chamado de trinômio do 2º grau. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, x ao quadrado
menos 6x mais 8, tá? E você vê que não é um TQP, não é um trinômio quadrado perfeito. É um trinômio, mas não é quadrado porque o 8 não é um quadrado perfeito. Aí o que você deve fazer? Você deve pensar em dois números cuja a soma seja 6 e o produto seja 8, tá? Então você vai pensar em dois números, x' e x², que a soma seja 6 e o produto seja 8. E 4 e 2 são esses dois números. Por quê? Porque 4 mais 2 dá 6 e 4 vezes 2 dá 8. E aí você deve escrever como? Aí você tem uma seguinte formulinha que você fala: xixi, xixi, tá? Então, ó, xixi, ó, x menos x' vezes x menos x². Onde o A é o número que está aqui junto do x², que é 1, que não tem necessidade de colocar, certo? E o x', x² são esses números aqui. Então, no lugar do x' eu posso pôr 4, fica x menos 4, e no lugar do x² eu posso pôr 2, daí fica x menos 2. Às vezes, tem professores que não colocam esse como um caso de fatoração, porque espera o aluno ter, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, a equação de segundo grau, para ele resolver um delta tal, e achar as raízes. Eu já gosto de colocar porque o aluno já vai pensando em dois números, cuja soma é o contrário aqui de B, tá? Que é mais 6, e o produto é o C sobre A, que é o 8, ok? Agora vamos falar em cubo perfeito. Assim como tem o trinômio quadrado perfeito, existe o que também? O cubo perfeito. Que eu tenho lá o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo e mais o cubo do segundo. Ó, aqui é uma adição, certo? E por que isso aqui é um cubo perfeito? Porque se eu tirar a raiz cúbica aqui da x, se eu tirar a raiz cúbica aqui da y. E aqui tem o maisinho, né? Ó, tudo maisinho, então você já sabe que é um cubo da soma. E por que eu sei que é perfeito? Porque esse daqui é 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, e esse aqui é 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, o cubo da soma, que é aquele cubão que eu mostrei para vocês aquele dia, o cubo da soma vai ser o quê? Vai ser esse cubo perfeito, ok? E vamos falar do último caso aqui de fatoração, que é falar do soma ou diferença de cubos. Nós tínhamos visto diferença de quadrados, não tem soma ou diferença de quadrados, mas tem soma ou diferença de cubos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui x ao cubo menos y ao cubo, aqui é uma diferença de dois cubos. O que você faz? Tira a raiz cúbica, que vai dar x. Tira a raiz cúbica, que vai dar y. E aí eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Como se fosse um papai que tem dois filhinhos, ó. Tem dois filhinhos. O comportado e o revoltado. Vamos dizer assim. O comportado é aquele que segue o padrão da família, segue o padrão do pai, certo? Honesto, trabalhador, tem a cara do pai. O revoltado é aquele que é revoltado, ou seja, ele não pega o padrão, tá? Então, assim, como esse é a cara do pai, então fica x menos y, ó. Porque é como se fosse assim, esse é o tamanho do filho, do pai é o cubo, o pai é maior. Aí o irmãozinho que é revoltado, ele olha aqui, o irmão quadrado lá, elevado a 1. O pai é elevado ao cubo. Ah, ele é elevado ao quadrado, porque ele é diferente, ele é revoltado. O pai é menos, o irmão é menos, então ele é mais. Aquela história de 2 vezes primeiro pelo segundo, não, ele é revoltado. É só o primeiro vezes o segundo. E para terminar, mais o quadrado do segundo. E aí a gente fatorou, a gente transformou nessa subtração em quê? Em produto.
Agora, e se eu tivesse, por exemplo, A ao cubo mais 8, por exemplo? Aqui seria uma soma de cubos. Tira a raiz cúbica aqui, dá A. Tira a raiz cúbica aqui, dá 2. E aí a mesma coisa, o papai tem 2 filhinhos, o comportado e o revoltado. Quem é o comportado? Que tem a cara do pai. Então eu vou falar lá que é o A mais 2, ó. A mais 2. Quem que é o revoltado? Quadrado do primeiro. O pai é mais, o irmão é mais, ele é menos. Ele é revoltado. Primeiro vezes o segundo e mais o quadrado do segundo, tá? Aqui muitos alunos falam, mas se ele é revoltado, por que então fica normal mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo? Porque mesmo ele sendo revoltado, ele tem que escovar os dentes, por exemplo. Então alguma coisa ele tem que fazer de normal, certo? E aí nós temos mais 3 casos aí de fatoração. Então, pessoal, a gente já viu sobre os 7 casos de fatoração. E eu escrevi novamente e vamos fazer alguns exemplos. Então, a gente viu o fator comum, agrupamento, trinômio quadrado perfeito, diferença de quadrados, trinômio do segundo grau, cubo perfeito e soma diferença de cubos. Aí coloquei alguns exemplos para a gente trabalhar. Antes de a gente trabalhar, eu quero comunicar-los o seguinte. O fator comum, ele pode ter mais de 2 monômios, vamos dizer assim, tá? Pode acontecer com mais de 2 monômios, 2 ou mais, na verdade. O agrupamento com 4, 6, 8 monômios. O trinômio com 3 monômios, porque é tri, tá? Diferenças de quadrados são 2, ok? Trinômio segundo grau são 3 monômios também. Cubo perfeito com 4 monômios. E soma diferença de cubos com 2 monômios. Aí já começa a ajudar, porque a hora que você olha, você vê aqui, tem 2 termos. O que pode ser? Pode ser fator comum, agrupamento já não pode ser. Pode ser a diferença de quadrado, mas você vai ver que não é, porque não tem uma diferença. Pode ser o que? Soma diferença de cubos, mas você vai ver que também não é, certo? Então o que nos resta? Fator comum. E realmente está evidente que entre 3 e 18 nós vamos pôr 3 em evidência. Entre x ao quadrado e x, nós vamos colocar sempre a letra com menor expoente. Entre y ao cubo e y ao quadrado, nós vamos colocar y ao quadrado. Agora aqui tem z que não tem, então não é comum, certo? E aí a gente vai fazer a divisão. 3x ao quadrado, ó, 3x ao quadrado y ao cubo, dividido por 3xy ao quadrado, cancelo 3 com 3, cancelo um x com um x, cancelo 2y com 2y de cima e acaba sobrando xy. Mais, agora, 18x y ao quadrado z, dividido por 3xy ao quadrado, cancelo aqui e 18 dividido por 3 dá 6, então vai dar 6z, ok? Agora, a letra B já tem 4. Se tem 4, ou vai ser agrupamento, ou vai ser cubo perfeito, mas cubo perfeito não é. Ou fator comum também, mas fator comum também não tem um número ou uma letra que agrade todas. Então a gente vai agrupar. A gente agrupa aqui, vai dar o quê? O 2 em evidência, certo? Daí vai ficar x menos 2y. Aí a gente olha aqui. Aqui vai dar o A em evidência, mas o sinal não vai estar o mesmo. Então a gente vai pôr menos A em evidência e menos com menos dá mais, então vai ficar mais x, e menos com mais dá menos, vai ficar menos 2y. Agora, o que a gente nota? Que esses parênteses são iguais. Então, a gente põe o parênteses em evidência e acaba agrupando o 2 menos A, ok? Então, tá feito aí. A letra C já tem um trinômio quadrado perfeito. Por que é um trinômio quadrado perfeito? Porque eu tiro a raiz quadrada aqui, x, tiro a raiz quadrada 5, tá? Trinômio, porque são 3.
Quadrado porque tem dois quadrados. Perfeito, por quê? Porque 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá o 10x. Aí eu escrevo x mais 5, o quê? Ao quadrado. Que o quadrado da soma que vai resultar o TQP, certo? Agora a gente vai ver a letra D. A letra D tem dois termos. O que se enquadra com dois termos? Pode ser o fator comum, pode ser diferença de quadrados, pode ser soma ou diferença de cubos. Mas está nítido que é diferença de quadrados. Porque é diferença e aqui tem dois quadrados, ó. Tira a raiz quadrada da m, tira a raiz quadrada da 6. E aí você escreve m mais 6 vezes m menos 6. Porque a diferença de quadrados resulta no produto da soma pela diferença. Ok? Agora, a letra E. A letra E é um trinômio, mas não posso falar que é quadrado perfeito. Porque mesmo que eu venha falar que aqui é x e aqui é 6, aqui no meio, para ser perfeito, tinha que ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. E não é, porque 6 vezes 2 não dá 13, ele dá 12. Então, eu não posso falar que ele é um PQP, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pensar em dois números, tá? Que a soma dê 13 e que dois números, o produto deu 36, ó. A soma 13, o produto 36. Então, se a soma é 13 e o produto é 36, quem deverão ser os valores de x', x'? Vamos pelo produto que é mais fácil. 6 vezes 6 é 36, mas a soma não dá 16. Agora, 4 e 9. 4. A soma é 13. Lá. Agora, 4 e 9. 9 vezes 4 é 36. E 9 mais 4 é 13. Então, é 4 e 9. Aí, como é que a gente escreve? Xixi. O A é 1, tá? É 1, que nem precisaria colocar esse 1. O X', eu vou chamar de 4, ó. O X' aqui eu vou chamar de 4. E o X duas linhas eu vou chamar de 9, ó. O X duas linhas aqui eu vou chamar de 9. Então, ficou x menos 4 vezes x menos 9. Ó, eu coloquei mais um caso de soma e produto, que a soma é 5 e que o produto é 6, ó. E daí, quem deverão ser os valores de x' e x duas linhas? E vai ser 2 e 3. Por quê? Porque 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Aí eu posso escrever x menos 2 vezes x menos 3, tá? E como que eu sei que isso está correto? Aplicando a distributiva. Aí a gente vai encontrar esse trinômio de segundo grau. Bom, e a letra G, gente? A letra G tem 1, 2, 3, tem 4 termos. O que pode ser com 4 termos? Pode ser agrupamento, pode ser cubo perfeito, mas agrupamento você não consegue agrupar. Mas você vê que é um cubo perfeito, por quê? Porque raiz cúbica de m ao cubo é m e raiz cúbica de 1 é 1. E aqui está exatamente 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, e aqui está 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, eu escrevo como m mais 1 elevado ao quê? Elevado ao cubo. Porque o cubo da soma que vai dar o quê? Lembra aquelas 8 figuras? 3, 6, 7, 8, né? Para formar um cubo perfeito? Então, é exatamente isso. Agora, vamos falar do último caso aqui, que é soma ou diferença de cubos. Aqui, na verdade, eu tenho uma soma de cubos. Se eu tirar a raiz cúbica aqui, vai dar z ao quadrado. Se eu tirar a raiz cúbica aqui, vai dar 3. Vocês perceberam que os exercícios que eu coloquei para vocês, eu coloquei x, coloquei y, coloquei m, coloquei z, para vocês verem que acontece com todas as letras, tá certo? Senão a gente só fica habituado no x e aí
a impressão que dá que se aparecer um Z não dá para fatorar, e não tem nada a ver. Aí o que acontece? Era uma vez um papai que tinha 2 filhinhos, um comportado e um revoltado. Quem que é o comportado? A cara do pai. Z ao quadrado mais 3. Z ao quadrado mais 3, tá? Aí, o que acontece? Quem que é o revoltado? O quadrado do primeiro, que vai ser Z à quarta. Se aqui é mais, eu ponho menos. Primeiro vezes o segundo, 3Z ao quadrado. E mais o cubo, o quadrado do segundo, 3 ao quadrado 9. Tá certo? E aí, como que a gente sabe que isso está correto? Se eu aplicar a distributiva, eu vou obter o quê? A soma de cubos, ok?